Um dos momentos mais arrepiantes do cinema foi quando Atom estava enfrentando os Zeus no final de Gigantes de Aço e o robozinho de sparring foi salvo pelo suar do gongo, bem no fim do primeiro round. E mais emocionante ainda foi quando ele deu a volta por cima e quase nocauteou os Zeus no suar do gongo. Não há como negar que às vezes o suar do gongo pode ser um dos momentos mais emocionantes de uma luta, e às vezes os mais polêmicos, como você vai ver no vídeo de hoje, porque eu separei uma lista de lutadores que foram salvos pelo gongo no UFC. Mas antes de começar, gostaria de falar sobre a patrocinadora do canal, a Stake.com, que também é a patrocinadora oficial do UFC e o melhor lugar para o fã de lutas fazendo suas apostas, já que só na Stake você tem promoções exclusivas, já que ela tem essa parceria com o UFC. Então criem logo sua conta, porque o UFC 309 tá chegando e a Stake tá prometendo várias promoções para esse evento. Então corre lá, cria sua conta acessando o link no primeiro comentário fixado ou esse QR Code aqui na tela, mas lembre-se, utilize o código FIGUEIRAMMA para criar sua conta na Stake. Dito isso, vamos começar o vídeo. E olha só que situação bizarra. Imagina só, você nocautear o seu adversário, só que mesmo assim acaba perdendo a luta. Bom, foi isso que aconteceu com Anderson Silva, quando ele enfrentou o inglês Michael Bisping. Os dois faziam a luta principal do UFC Londres, que aconteceu em fevereiro de 2016. E diga-se de passagem, até então era uma luta fantástica. Só que o Anderson começou devagar, subestimando muito seu oponente, e nisso o Bisping disparou na frente. Tava vencendo o primeiro e o segundo round, e até conseguiu aplicar um knockdown no Spider no fim do segundo. E aí, né, depois de perder 2 rounds em sequência e de ter tomado um knockdown, o Anderson resolveu acordar pra vida e voltou bem mais sério no terceiro round. Até que aconteceu a grande controvérsia da luta, porque nos segundos finais o protetor bucal do Bisping acabou caindo. O inglês tentou sinalizar pro árbitro que ele tava sem o protetor e nesse momento de distração, o Anderson Silva aproveitou e lançou uma joelhada voadora no inglês. Uma joelhada que desmontaria qualquer um, e foi o que aconteceu. Anderson começou a comemorar, crente que a luta havia acabado, mas ele esqueceu de 2 detalhes muito importantes. O primeiro é que o árbitro não havia interrompido o combate, e o segundo é que o gongo soou bem no exato segundo que ele lançou a joelhada. Ou seja, a luta não havia acabado. Anderson ficou inconformado porque ele estava crente, tinha certeza que já havia vencido a luta, só que ele tinha que voltar para terminar o serviço. E mesmo com a cara destruída, o Bisping voltou para a luta e apesar de ter sido praticamente nocauteado, ele ainda fez mais 2 rounds contra o Spider. Um quarto round que foi bem acirrado e muita gente viu vitória para ele, o que seria o terceiro de 5 rounds a favor do inglês. Ou seja, no final, Michael Bisping venceu Anderson Silva por decisão dos juízes, após ser salvo e praticamente nocauteado no suar do gongo do terceiro round. Olha só, entrou a mão do Ferguson no final do segundo round. A pandemia do Covid começou, o mundo parou, todos os aeroportos fechados, os esportes estavam paralisados, com exceção do UFC, que conseguiu atrair a atenção do mundo sendo o único tipo de entretenimento esportivo disponível no meio do caos, no meio da pandemia. E para fazer isso, como os aeroportos estavam fechados, o UFC dependia apenas daqueles lutadores que estavam na região, que estavam nos Estados Unidos. E assim, eles montaram o UFC 249, que aconteceu sem a presença do público e teria como luta principal o combate pelo cinturão interino dos leves entre Tony Ferguson, o bicho papão da categoria que vinha de 12 vitórias seguidas, e o americano Justin Gaethje, que entrou no lugar do Khabib Nurmagomedov, já que o russo não poderia sair do seu próprio país, por causa do bloqueio dos aeroportos. E apesar da boa fase do Ferguson, o Gaethje montou uma estratégia de luta muito boa, focada em tirar proveito daquela guarda vazada do bicho papão. Só que o Gaethje não estava seguindo muito bem o plano, e ele acabou pagando o preço por isso. Na reta final do segundo round, os dois soltaram o mesmo golpe ao mesmo tempo, mas o golpe do Ferguson entrou primeiro, e o Gaethje quase foi nocauteado no final do segundo round, mas acabou sendo salvo pelo gongo. Depois disso, o Gaethje tomou uma bronca do seu treinador, dizendo que ele não estava seguindo a estratégia, ele estava focando demais em golpes potentes, ele estava se abrindo muito. Afinal, o plano não era focar em golpes fortes, era focar em golpes precisos e rápidos, para ir danificando aos poucos o rosto do bicho papão. A partir desse knockdown, o Gaethje prestou mais atenção na estratégia e assim começou a sobrar na luta, dominou todo o restante do combate, até derrotar o temido bicho papão no final do quinto, se tornando campeão
campeão interino dos leves e também mudando pra sempre a carreira do Tony Ferguson. Aí tentou chute. Boa direita de Garrett. Entrou bem a mão direita. Uma das maiores rivalidades entre ex-companheiros de equipe que o UFC já teve foi entre os ex-campeões do peso galo, TJ Dillashaw e Cody Garbrandt, filhos da Team Alpha Male, do Urijah Faber. Bom, isso foi até 2015, quando o TJ Dillashaw decidiu que iria deixar a Alpha Male, juntamente com o treinador Duane Ludwig. Eles partiram para formar a própria academia e isso foi considerada uma baita de uma traição pelo restante da equipe e principalmente pelo Cody Garbrandt, que era um dos principais parceiros de treino do Dillashaw. A partir daí, uma nova rivalidade começou. Amigos se tornaram inimigos mortais. E além de terem gravado juntos uma temporada do TUF, eles iriam se enfrentar pelo cinturão peso galo do UFC. E tava sendo uma luta bem interessante, os dois se conheciam muito bem. Afinal, fizeram várias sessões de sparring, vários treinos juntos. Só que na reta final do primeiro round, o Cody quase despachou o seu antigo colega com um cruzado certeiro, se não fosse pelo som da buzina bem no final do round. E deu pra ver pelo estado que o Dillashaw ficou, que ele tava prestes a ser nocauteado, tava muito mal. O que deu a entender que, no próximo round, o Cody tava com a faca e o queijo na mão pra encerrar a luta, pra nocautear de vez o Dillashaw. Mas na verdade aconteceu o contrário. O Dillashaw não só aplicou mas 2 knockdowns no campeão, que acabou sendo nocauteado pelo seu rival e perdendo o cinturão depois de quase ter vencido a luta no primeiro round. Good right hand by Kennedy. Right uppercut. Romero's hurt. Romero's hurt. Hit again. Yoel Romero saved by the bell. E vamos lá, essa aqui é provavelmente a mais polêmica da lista e uma das lutas mais polêmicas que o UFC já teve. E o curioso é que os dois lutadores têm culpa no cartório. Em meados de 2014, no meio da era Weidman na categoria dos médios, um ano depois do fim do reinado do Anderson Silva, alguns novos nomes estavam se destacando na categoria dos médios. Entre eles estavam o americano Tim Kennedy e o cubano Yoel Romero, dois trogloditas que se enfrentariam no UFC 178. E no fim do segundo round do combate aconteceu a primeira grande polêmica da luta. Kennedy segurou por dentro da luva do Romero e começou a golpear o rosto do cubano. Romero ficou em apuros e estava prestes a ser nocauteado, até que, adivinhe, foi salvo pelo gongo. O problema é que segurar por dentro da luva, principalmente da forma como Kennedy fez para golpear o adversário, é uma conduta ilegal em uma luta no MMA. Tudo bem que o árbitro não viu, tava até difícil de ver. Tudo bem que o árbitro não viu, na verdade muita gente só percebeu no replay em câmera lenta. Mas ainda assim, ele só conseguiu chegar naquele momento porque agarrou por dentro da luva do Romero. Mas calma, porque agora vem a maior polêmica da luta. Sabendo que o Romero tava grog, né, até porque foi quase nocauteado no round anterior, a equipe do cubano fez de tudo pra ganhar um tempinho a mais, alguns segundos a mais pra ele se recuperar. E aí jogaram muita água nas costas dele e esqueceram o banquinho de propósito. Bom, o excesso de água, que não é permitido, né, em lutas do UFC, foi pra que depois eles pudessem voltar para enxugar as costas do Romero e assim ganhar mais alguns segundos antes da luta recomeçar. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o Romero ficou lá sentado no banquinho que eles esqueceram. No meio dessa confusão toda, o Romero conseguiu pelo menos 30 segundos ou até quase um minuto de descanso extra para poder se recuperar daquela blitz que ele sofreu no round anterior. E aí o público, e principalmente o Tim Kennedy, ficaram revoltados, porque o cara tava trapaceando na cara dura. O árbitro John McCarthy ficou furioso, expulsou todo mundo do octógono e assim finalmente a luta pôde recomeçar. E quando a luta recomeçou, o Romero conseguiu nocautear o Kennedy bem no início do terceiro round e assim venceu a luta de virada. E aí eu pergunto pra vocês, beleza, Romero teve muito mais tempo pra se recuperar, só que ele só chegou naquele estado porque o Kennedy segurou por dentro da luva dele. Ou seja, um sujo e um mal lavado. Quero saber de vocês, o que vocês acham dessa situação? Depois de vários e vários anos, finalmente, os grandes rivais Israel Adesanya e Alex Poatan se reencontraram da forma mais cinematográfica possível. O brasileiro havia deixado o kickboxing, entrou no MMA, decolou no UFC e agora estava cara a cara com um homem que ele nocauteou de forma brutal em São Paulo. Uma derrota que marcou muito a carreira do Adesanya. Só que apesar do palco diferente, do esporte diferente, de regras diferentes, algumas coisas ficaram praticamente iguais. Vejam só, a grande
grande história da última luta é que o Adesanya quase nocauteou o Poatan no meio do combate, mas o brasileiro conseguiu se recuperar, voltou no último round e nocauteou o nigeriano. E por incrível que pareça, a mesma coisa aconteceu nessa luta. Na reta final do primeiro round, Adesanya acertou um cruzado que quase desligou o brasileiro. Poatan estava pronto para cair duro se não fosse o suar do gongo, que apitou bem na hora que o Adesanya ia dar sequência àquele golpe. Mas o Poatan, que se recupera muito bem e muito rápido de golpes potentes, acabou dando troco no último round. Ele voltou no quinto round e nocauteou o seu rival mais uma vez, se tornando o campeão peso médio do UFC em uma das maiores viradas de 2022. Agora eu pergunto pra vocês, imagina o quão poderia ter sido diferente a história do Poatan, a história do Adesanya e a história do UFC se tivesse mais uns 5, 10 segundos no final daquele primeiro round. Já pensou como as coisas teriam sido diferentes se o Adesanya tivesse nocauteado o Poatan no final daquele primeiro round? Esse é possivelmente um dos maiores efeitos borboleta da história recente do MMA. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.